Pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre população, hoje a gente vai falar sobre as pirâmides etárias do Brasil. Alguns conceitos que nós vimos em sala vai nos ajudar a justamente entender as pirâmides etárias. São eles: taxa de natalidade, número de nascimentos a cada 1.000 pessoas, taxa de mortalidade, número de óbitos a cada 1.000 pessoas, taxa de mortalidade infantil, óbitos de criança até 1 ano de idade, não esqueçam disso, taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher, expectativa de vida média, dos anos de vida de uma determinada população, crescimento vegetativo, a diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade, ok? Então, os fatores que contribuíram para a queda da natalidade no Brasil e no mundo são os métodos contraceptivos, mulher no mercado de trabalho, a urbanização, visto que agora a vida nas cidades tem uma outra dinâmica e você ter muitos filhos acaba acarretando um alto custo, né? Então, isso também impactou no número de filhos que vai diminuir ao longo dos anos. E, é claro, as políticas de planejamento familiar, o acesso à informação, tudo que não se tinha antes. Isso aqui a gente está só revisando, vimos em sala também. Assim como a queda da mortalidade no Brasil e no mundo. Isso se deve à área da medicina, principalmente a medicina preventiva, que é justamente a questão das vacinas e tudo mais. E a infraestrutura de saneamento básico dos lugares. Como o próprio nome está falando, né? Básico. Então, a partir do momento que as cidades passaram a ter uma melhor infraestrutura, as pessoas passaram a morrer menos, ou seja, a viver mais. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária é um gráfico que representa os dados da população por sexo, ou seja, população masculina e feminina, e por idade, por isso ela é chamada de etária, ok? De um determinado lugar. Então, nesse exemplo que eu pus aqui do lado, vocês podem ver que nós dividimos, essa análise em 3 grandes grupos: idosos, adultos e jovens. Então, os idosos ficam na ponta aqui da pirâmide, no meio os adultos e a base são os jovens, ok? Nós consideramos jovens, nesse caso, até a faixa de 15 a 19 anos. Vocês podem ver que o intervalo entre as idades aqui, geralmente no Brasil se usa de 4 em 4 anos, certo? Vamos então analisar essa pirâmide do Brasil de 1980. Primeiro, que é um padrão, ok? As mulheres estarem do lado direito e os homens do lado esquerdo. Também existe o padrão, mas não necessariamente sempre, do intervalo de 4 em 4 anos. Então, aqui é a população em milhões, certo? Muito bem. Então, essa primeira parte aí, que é a base, representam os jovens do Brasil de 1980. Essa segunda parte, os adultos, que na realidade são a população economicamente ativa do país, ou seja, aquela que trabalha, que recebe um salário e que gira a economia. Então, todas as pessoas que trabalham recebem por isso, fazem parte da população economicamente ativa. E o topo se refere aos idosos, ok? Quando a gente analisa essa base larga, a gente chega à seguinte conclusão, que a natalidade nesse período era alta no Brasil. Quando a gente analisa o topo, a gente percebe que existe uma alta mortalidade e uma baixa expectativa de vida. É por isso que esse topo ele não é tão largo, ok? Então, esse formato da pirâmide vamos dizer assim, um triângulo mesmo, nos indica uma coisa, certo? Que nosso país, nesse momento, estava com baixo desenvolvimento, ou seja, uma típica pirâmide de um país subdesenvolvido. Quando a gente analisa a evolução das pirâmides etárias, não só do Brasil, como de qualquer outro país, a gente consegue saber também a evolução do desenvolvimento econômico e social desse lugar, tá? Vamos para a próxima. Olha como essa já está um pouco diferente, né? Então, aquela base que antes era mais larga, ela
subiu, né? Então, essa população se tornou adulta, fazendo parte do PEA, da população economicamente ativa. O topo, ele também aumentou, visto que aqui o intervalo está de 5 em 5 anos, certo? O que nós concluímos quando a gente analisa essas duas pirâmides? Que houve uma queda na natalidade no Brasil. Isso é uma tendência mundial. Uma queda da mortalidade, é por isso que você tem mais idosos, e uma maior expectativa de vida. Isso está ligado ao quê? A uma melhor qualidade de vida, o que significa que, de forma muito lenta, mas ainda assim acontecendo, o nosso país vem se desenvolvendo. Olha essa outra análise aí. Na verdade, isso aqui é de uma outra fonte e acho que fica até mais claro para vocês analisarem. A base, ela está se mantendo, se vocês observarem, existe um equilíbrio, mas a projeção para 2020 é uma queda no número de jovens do Brasil. Então, veja bem, tudo existe um lado bom e ruim, porque muitos jovens dão muito gasto para o governo, porque o jovem não faz parte da população economicamente ativa, então você tem que gastar com educação, com saúde, com vacinação e tudo mais. Porém, se você também tem poucos jovens na população, você não tem quem substitua essa população economicamente ativa no futuro, que são os adultos, que é a força de trabalho, a mão de obra, ok? Então, na verdade, o ideal é o que está acontecendo com o Brasil, é manter um equilíbrio nessa base aqui, tá? Ela não está tão larga como de um país subdesenvolvido, mas também não está tão estreita como de um país extremamente desenvolvido e acho que ficou claro que, na verdade, é até bom que se mantenha esse equilíbrio. Agora, o topo é que a gente vê a grande diferença. Dá uma olhada a evolução aí em todos esses anos. E aqui a projeção. Então, se esse topo está aumentando, significa que, de fato, a qualidade de vida está aumentando. Por isso que você tem mais idosos no país. Então, isso é algo bom. Significa que o nosso país tem, sim, se desenvolvido. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É um gráfico, é bem fácil de ler. Geralmente as informações elas vêm dispostas dessa forma. O que é bom a gente lembrar é que, na verdade, a tendência é que o nosso país seja aí no futuro um país subdesenvolvido, desenvolvido. Na verdade, olha só, ele não é considerado mais um país subdesenvolvido, né? Ele é considerado um país em desenvolvimento, que é justamente essa transição entre um país subdesenvolvido e um desenvolvido. Então, ele está em desenvolvimento. É claro que esse aumento da população idosa também traz custos ao país. Então, nos indica a qualidade de vida, é algo bom? Sim, mas também traz custos ao país quanto à questão do sistema de saúde e aposentadoria. Então, a gente precisa garantir que essa população, que essa parcela da população tenha uma qualidade de vida efetiva, né? Então, isso também tem sido um desafio aí para o governo do Brasil e em outros lugares também, ok? Então é isso, anotem as dúvidas e em sala nós vamos esclarecer. Beijo a todos!